Oi, gente, tudo bem? Retornando então nossas atividades, uma descabelada como sempre, desculpa. É, vamos retornar ao conteúdo de enzima de restrição, mas particularmente mapas de restrição. Eu retirei esse conteúdo da avaliação exatamente para a gente retornar no segundo bimestre, tá? Mais calmamente, mais tranquilamente, depois do encerramento dessa primeira etapa, que foi uma experiência nova, tá? Então, eu não quis pesar muito no conteúdo. Então, vamos retornando, então, enzimas de restrição, particularmente mapas de restrição. Então, voltem lá no mesmo material, só que só mapas de restrição. Então, vamos lá. Bom, mapas de restrição. O que é um mapa de restrição? É uma compilação do número, da ordem e da distância entre os locais de corte de uma enzima de restrição. Então, pensem assim, eu tenho lá um cromossomo e eu vou cortar ele com enzimas de restrição. Depois que eu cortei e gerou aqueles fragmentos, e agora, será que eu vou saber qual é a ordem deles? Qual é o fragmento que veio primeiro? Quais os tamanhos dele? Então, por isso que a gente usa essa técnica que chama mapas de restrição, tá? O mapa de restrição, nós vamos utilizar uma unidade de medida específica, tá? Lembra que para fragmentos de DNA, eu vou indicar o tamanho de cada fragmento como pares de bases, mas como os mapas são grandes, porque são cromossomos, nós vamos utilizar uma unidade de medida maior, que é quilobase. Quanto que é um quilobase? Um quilobase é igual a 1000 pares de bases, tá? Bom, o DNA, para fazer mapas de restrição, muitas vezes a gente coloca ele dentro de um plasmídio, tá? Lembra que o plasmídio é aquele DNA circular. Então, a gente quer analisar um gene, um fragmento, muitas vezes coloca-se dentro dele para facilitar, para se saber onde ele começa, onde ele termina. Nós não vamos considerar isso, nós vamos considerar um fragmento de DNA a ser analisado, tá? Normalmente, tá, o mapeamento por enzima de restrição é a primeira etapa para você caracterizar um DNA não conhecido, tá? E um pré-requisito para depois você poder manipular ele na engenharia genética. Ou seja, você precisa conhecer muito bem a sequência que você está analisando para depois poder manipular. E uma das maneiras de conhecer, de caracterizar, é utilizando as enzimas de restrição, tá? Bom, existem dois métodos para elaborar um mapa de restrição. Então, depois nós vamos ter uma aula prática de como se faz isso. Primeiro, você pode fazer um mapeamento utilizando digestões múltiplas. O que é digestão múltipla? Digestão múltipla é quando você faz uma digestão, ou seja, um corte com mais de uma enzima de restrição, por isso que é múltipla. Se você já utilizou, então, duas enzimas, nós já estamos falando de digestões múltiplas. E um outro método é fazer uma digestão parcial. O que é uma digestão parcial? Vamos lá. Uma digestão completa é aquela que leva 1 hora. Lembra que lá na teoria que a gente viu no bimestre passado, falava-se assim, que o tempo de digestão é de 1 hora. Então, uma digestão completa, uma digestão total, é 1 hora de reação. Uma digestão parcial é quando eu faço em menos tempo. Como assim menos tempo? Então, eu faria, ao invés de uma digestão de 1 hora, uma digestão de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Por quê? 1 hora é o tempo ideal para a enzima identificar todas as sequências de reconhecimento possível e clivar. Então, se naquele cromossomo existe 5 sequências de reconhecimento, em 1 hora a enzima tem que reconhecer e cortar nesses 5 pontos. Se eu faço uma digestão parcial, ou seja, em 30 minutos, ela talvez não vá encontrar essas 5 sequências, talvez ela encontre 3. Por isso que é um método interessante. Eu posso começar fazendo uma digestão parcial, por exemplo, em 30 minutos e acho 3 locais de corte. Faço uma segunda digestão com 40 minutos, acho 4 sequências de corte. Faço com 1 hora total as 5 sequências. Quando eu coloco isso num gel de eletroforese, eu consigo identificar isso. Por quê? Na primeira canaleta vai ter, que é do tempo de 30 minutos, 3 fragmentos de DNA, né? 5 fragmentos de DNA, 3 cortes.
Depois, né, de 40 minutos, eu vou aumentar mais um fragmento e mais uma sequência de clivagem. E depois, lá no tempo total, todas as sequências. Por isso que eu tenho essas possibilidades. Fazer primeiramente, de repente, uma digestão parcial com menos tempo e depois uma digestão múltipla utilizando mais de uma enzima, tá? Bom, a construção de mapas de restrição com hidrólise múltipla. Então, você vai fazer a hidrólise de DNA, faz separadamente as hidrólises simples, ou seja, eu vou utilizar duas enzimas. Primeiro, eu faço as reações com as enzimas separadas, tá? E depois com as enzimas aos pares. E aplico isso numa eletroforese. Isso vai permitir, então, que eu identifique esses primeiros fragmentos. Isso aqui a gente já fez, tá? Foi uma atividade do fórum. Aqui é o exemplo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho depois da digestão, tá? Aqui eu estou considerando digestões totais, simples e múltiplas. Então, na primeira canaleta aqui é o LEADER, né? Notem que o LEADER tem banda de 0,5, 1, 2,5, 5, 8 e 10 quilobases. Na segunda canaleta, eu tenho meu DNA sem digestão, ou seja, meu cromossomo inteiro. Ele tem 7 quilobases. Depois eu fiz uma digestão simples, uma reação separada só com a RIND3. A RIND3 cortou o DNA, como vocês podem ver, apenas uma vez, por isso que formou dois fragmentos. Um pequenininho de 0,8 quilobases e um maior de 6,2 quilobases. Aí eu fiz uma outra reação, só com a enzima SAL1 separado, uma digestão total. A SAL também cortou o DNA só uma vez, formando dois fragmentos, um de 1,2 e um de 5,8. E aí eu fiz uma terceira reação de digestão, agora sim uma digestão múltipla. Nela, então, eu vou ter a combinação da digestão da RIND3 e da SAL1. Agora, como que eu sei? Vamos lá, aqui que começa a ideia da interpretação e construção do mapa de restrição. Então, vamos lá. Eu tenho um fragmento de 0,4, um de 0,8 e um de 5,8, certo? Olhando a partir da digestão múltipla, agora eu vou identificar qual foi o fragmento gerado por RIND, qual foi o fragmento gerado por SAL e qual foi o fragmento gerado pelo corte das duas juntas. Como que eu faço isso? Então, olhando aqui o primeiro fragmento de cima para baixo, olha, nós temos o fragmento de 5,8 da digestão múltipla. Qual das enzimas RIND3 ou SAL1 que fez o fragmento de 5,8? Aí eu olho para o lado e eu vejo que SAL1 também produziu o fragmento de 5,8. Então, eu já identifico que o fragmento de 5,8 foi feito por SAL, correto? Vou para o próximo fragmento de cima para baixo, o fragmento de 0,8. Qual a enzima que fez esse fragmento? Eu olho para o lado e identifico que foi a RIND3. Marco isso. E o terceiro fragmento de 0,4? Quem foi que fez essa digestão? É aí que entra a identificação. Então, agora eu vou tentar, tá? É um modelinho que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar fazer no quadro para mostrar para vocês como que a gente identifica, como que foi feito o terceiro fragmento, o 0,4, e qual a ordem desses fragmentos no cromossomo, tá?